Olá, estamos aqui para mais um Sintonia. E eu confesso que a minha expectativa hoje é enorme. Embora todos os assuntos que eu trago, os entrevistados que vêm aqui, me dão um enorme prazer, eu procuro me inteirar sobre o assunto, de alguma forma já teria ouvido falar, hoje é um dia muito especial. Eu trago um tema que eu não conhecia, provavelmente a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo nunca ouviu falar e vai até estranhar. Você sabe o que seria? Síndrome do gêmeo desvanecido. Olha que frase. Até outro dia eu não sabia. Aí eu fiz uma constelação, houve um dado a respeito disso. Passaram-se meses e meses, houve outra vez um comentário a respeito disso. De repente cai no meu colo, através de uma querida, o nome de Manuel Augusto, uma pessoa especializada nesse assunto. Deus faz os caminhos e a gente anda por ele, né? Hoje eu trago aqui uma pessoa interessantíssima, que embora tão jovem, acho que ele deve ter uns 35, não vou nem contar 35, menos de 40. Ele já é tão sábio, tem tanto conhecimento em tantas áreas. Vai falar um oi para vocês e voltar para mim o meu convidado Manuel Augusto Bissaco, para os nossos internautas. Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo jovem, menos de 40, né? É menos de 40 ou não é? É menos de 40. Então, pronto. Mas o jovem. Jovenzíssimo. Aliás, ó, com esse sorriso, gente, as fotos ficaram lindas aqui que nós tiramos. Eu gosto mesmo de fazer o povo sorrir, né? Essa é a minha missão. Eu vou contar para vocês quem é esse jovem que veio falar de um assunto tão inédito. O Manuel Augusto, ele é fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, o nome já é interessante, né? E especialista em psicologia pré e perinatal. Outro assunto que eu vou querer saber que é, porque tá meio nebuloso, não sei o que é isso. Trabalha com constelações familiares, tem uma sensibilidade muito profunda, porque eu já presenciei. Trabalha com cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático. Há muitos anos, o Manuel está a transformar vidas e engajado em se desenvolver e criar novas formas de gerar transformações perpétuas a partir do interior de cada um. Quando eu perguntar no final do programa qual é a missão dele, eu já disse, né? Tá dito tudo aqui. Ele tem um vasto conhecimento no campo terapêutico e científico, mais de 12 abordagens terapêuticas no seu currículo e dotado de uma sensibilidade e intuição que o faz uma pessoa muito especial. E é com esse jovem que eu vou conversar agora e querer saber do que se trata, Manuel, a síndrome do gêmeo desvanecido. Explica devagar, por partes, porque é um assunto que eu realmente não conheço. Legal. O nome, né? Você já vê aí, né? A síndrome do gêmeo desvanecido. Como que eu posso explicar isso? Primeiramente, eu sou um especialista em muitas abordagens e uma das que eu sou mais apaixonado é a psicologia pré e perinatal. E estudando a psicologia pré e perinatal, porque assim é algo muito aprofundado, não é uma coisa superficial, tem muitas questões que advêm da nossa gestação, quando nós estávamos... É acessar essas informações? Sim, nós podemos acessar essas informações, mas por que a gente precisa acessar essas informações? Porque hoje a gente tem evidências que os nossos padrões comportamentais, emocionais, muito de nosso aprendizado já se inicia dentro do útero. E a síndrome do gêmeo desvanecido é um dos top 5 choques e traumas que acontecem nesse período. E isso deixa consequências tremendas, impactos muito grandes, né, nas pessoas que passaram por essa síndrome. Por ser um território tão precoce, né, explorar lá o momento que você estava se desenvolvendo na barriga da sua mãe, fecundando, e aqueles 9 meses, esta memória existe em cada um, só que não é uma memória que você se lembra muito, né? Ela é armazenada dentro do nosso ser de uma forma um pouco diferente. Tá. E eu poderia até falar depois um pouquinho sobre isso, como essas memórias são armazenadas e as formas que nós vamos acessá-las, né? Então, para contar um pouquinho da síndrome do gêmeo desvanecido, é muito interessante saber o seguinte, né? Eu não sei se você sabia, esse é um dado interessantíssimo. Pode me dar todos, estou anotando aqui. Ó. Mas a maioria das gestações, elas não começam de forma singular, elas se iniciam de forma gemelar.
Tá? Então, a ciência hoje, a medicina hoje aceita o fato de que uma em cada 5 gravidez, elas se iniciam de forma gemelar. Isso é 20%. Tudo isso é? Tudo isso, né? Então, e existem várias evidências que a gente pode constatar isso, tá? E o criador da psicologia pré-perinatal, o pai da psicologia pré-perinatal, ele diz respeito, ele não fala de 20%, ele fala de 40%, e eu posso até explicar o porquê dessa diferença. Qual o nome dele, só pra gente registrar? William Emerson. William Emerson. Ele que criou essa tendência, esse estudo científico. Ele é o pai da psicologia pré-perinatal. Existem muitas pessoas que vieram junto com ele, mas ele foi o precursor aí, ele foi o coração. É bom saber, né? Porque a gente ciência. já consulta, né? Sim. Então, é muito interessante, né? Nós temos muitas evidências, como eu disse, a medicina, ela aprova hoje, através de exames e de muitos fatos, que uma em cada 5 gestações começa de forma gemelar. E o que isso tem a ver? Né? Por que isso tem a ver com a síndrome do gêmeo desvanecido? Que elas iniciam de forma gemelar. São 2. São 2 ou 3 ou mais, ok? Só que em algum momento, só um vinga. Entendeu? E mesmo antes da mãe saber, de repente, que está grávida. Entendi. E se a gente for pegar uma época um pouquinho anterior, exames tão minuciosos como esses ultrassons potentes que nós temos hoje, antigamente não se tinha. Né? Verdade. Só que o impacto e as memórias ficam no que é chamado o gêmeo sobrevivente. Aquele que sobreviveu àquilo. E ele passa uma vida sem saber isso. Exatamente, porque é uma informação tão inconsciente, tão profunda, ela funciona como um pano de fundo na sua vida. Então, a sua vida, os seus comportamentos, atitudes, ela é orquestrada a partir de muitas coisas que se iniciam na gestação, né? E entre tantos choques e traumas que eu falei que podem acontecer lá, a síndrome do gêmeo desvanecida é assim uma das que traz mais dor e acarreta consequências assim fortíssimas. Porque a gente sabe, né, que no útero materno, se tem uma batida de porta, ou se a mãe ouviu uma música, ou teve uma briga entre o casal, alguma coisa, a criança está lá assimilando, printando, plasmando tudo na própria inconsciência, né? Imagine esse fato de estar com um irmão ou uma irmã e que não vai vingar. O que isso representa no futuro, depois que essa criança veio à luz? Ok, vamos entender o seguinte. A gente tem a consciência, pelo menos intuitiva, né, que quando nós nascemos, o primeiro vínculo que a gente tem é com a nossa mãe. Na verdade, ele já vai se formando ali dentro do período gestacional, porque você tem uma relação íntima com a sua mãe, né? A placenta ali te protege de alguma coisa, mas as emoções... Ela te alimenta. Ela te alimenta, o que a mãe pensa, você absorve tudo. E você também sente o mundo exterior. Então tem esse vínculo com a mãe. No caso de uma gestação gemelar, né? Esse vínculo, ele é formado com outra pessoa antes da mãe, que é com o gêmeo. Tá. Né? Que interessante. Sim, e esse é o maior vínculo que um ser humano pode ter. É o maior vínculo. Ele é até maior do que com os pais. Tá? Então, assim, eu sempre tive fascinação por gêmeos. Eu sou um gêmeo sobrevivente, né? E claro que depois Nossa, que coincidência! Que coincidência! Né? Você cair na mão disso aí, né? Isso foi explicado depois. Os maiores especialistas do mundo nessa área, eles são gêmeos sobreviventes, né? Porque isso chama atenção porque a gente vai atrás disso para nossa própria cura. Então, eu fui aí explorando a minha própria vida, explorando o território intrauterino quando eu estava sendo gestado e me deparei com isso. E o que eu estava dizendo, né? Esse vínculo, ele é muito forte. Por exemplo, eu tive... a minha primeira namorada, ela era gêmea, idêntica. E certa vez a gente estava viajando a 300 quilômetros e ela acorda no meio da noite assustadíssima dizendo: minha irmã, minha irmã, minha irmã. Calma, foi só um sonho. E ela liga e não, a irmã tinha sido internada porque foi atropelada. Então é um vínculo assim, e se você conhece gêmeos, você pode perguntar. Na minha família todos tiveram. Sim, é muito forte. E o legal você falar isso também, porque eu já abro aqui para quem estiver vendo, porque falar, na minha família não teve gêmeos, só se tem gêmeos pode ter gêmeos. Isso não é tão assim que real, funciona. Né? Então, é uma em cada 5, e aí você vai entender, isso dá 20%, por que dos 40%? Né? Porque a experiência de quem sobrevive, o impacto é tão grande. O bebê vem, começa a levar a vida e alguma coisa denota que ele era um sobrevivente e isso
representa o que na vida dele? Na verdade, são muitos sintomas. Você quer que eu fale os sintomas, as evidências que a gente pode constatar? Eu quero que você fale tudo, porque é um assunto que me interessa muito. Ok. Vamos lá, os Então, sintomas. Sintomas. Durante a gestação, de que aquilo poderia ser uma gestação gemelar e houve a perda de um dos gêmeos, por exemplo, a grávida ter um sangramento durante a gestação. Eu tive. Você teve? A grávida, não, claro, não entenda como todos esses aspectos que eu vou falar como uma coisa única. Mas se alguém que estiver vendo se identificar com a maioria dos sintomas, provavelmente você é um gêmeo sobrevivente. Né? Não é um sintoma ou outro separado. Isolado. Então, um sangramento durante a gestação, um tamanho aumentado, né, da barriga, assim, nossa, esse bebê é muito grande, de repente, são gêmeos. Uma intuição de um médico, um enfermeiro, sabe, um processo meio intuitivo. Nossa, talvez essa gravidez, eu sonhei hoje que o médico fala lá para a mãe que tinha gêmeos aí, ou a própria mãe ter sonhado. A minha mãe sonhou que ela estava grávida de gêmeos. E entenda, né, que eu descobri isso através de processos regressivos. Eu me separei da minha irmã no 7º dia de fecundação. Nossa, você chegou até esse dado assim? Sim, a gente chega a informações máximo! super Eu quero completas. fazer isso. Né? E depois eu posso até falar como nós armazenamos essa informação. Então, eu implantei no útero e ela não implantou. Então, aí foi o momento da nossa despedida. E claro que isso pode acontecer em períodos diferentes. Mas até quanto tempo de gestação pode se perder o gêmeo que vai desvanecer? Mais ou menos. Como assim? Por exemplo, os dois estão lá fecundando. Você disse que foi no 7º dia. Isso. Até quantos dias isso pode acontecer? Não, isso pode acontecer até o final da gestação. Mães saberem, eu estou grávida de gêmeos e sim, perdeu. O impacto perdeu. é igual. Né? Então Tá. não tem... Mas mesmo quando a mãe não sabe, não foi detectado? Não importa, porque quem sentiu foi o que ficou. Tá. A conexão, antes de se conectar com a mãe... Era com o irmão ou irmã. Exatamente. E a gente tem que entender o seguinte, né? Eu estou falando aqui das evidências, mas eu vou falar que o impacto depende muito, o que fica, decorrente das situações que vão acontecer posteriormente com essa pessoa também. Elas podem aumentar as consequências desse impacto ou suavizar. Elas podem amenizar, tá? Então, durante a gestação, a gente tem essas evidências, tá? E durante o parto, por exemplo, 2 sacos amnióticos, 2 placentas, 2 cordões umbilicais. Se faz um exame minucioso na placenta, lesões na placenta, pequenos calos, hoje nós sabemos que são embriões que não vingaram. É mesmo? Exatamente. E a placenta geralmente é o quê? Ela é descartada. Né? Então, realmente são dados que a gente... São evidências, né? Na verdade. Ali na hora do parto. Isso na hora do parto. Isso. E na criança, de repente, um órgão com lateralidade invertida ou órgãos duplicados, não que essa seja a única causa. Eu tenho isso, eu sou um gêmeo sobrevivente. Entenda que é um conjunto de coisas. Mas essa lateralidade invertida é uma evidência bastante grande sobre esse gêmeo sobrevivente. E na infância, comportamentalmente, você observa muitos aspectos nas crianças. Muitos. Fala vamos ver. Assim, a criança ela tem um amiguinho imaginário, ela vive pedindo para os pais um irmão insistentemente. De repente, ela tem um cobertorzinho, uma chupeta, uma bonequinha, um brinquedo que ela não larga, agarra assim na mão e leva para cima e para baixo. Às vezes ela se isola no mundinho dela, ela fica escondidinha. Fala sozinha. Né? Entenda que é o conjunto desses sintomas. Mas, assim, quando eu descobri que eu era um gêmeo sobrevivente, tantos comportamentos na minha infância fizeram sentido. Porque eu insisti tanto para minha mãe ter um outro filho, ela não podia, que ela resolveu adotar alguém. Na burocracia né, da papelada lá que não deu certo. Mas ela, de tanto me ouvir pedir, ela foi atrás. Porque eu queria um irmão. Então, na infância tem esses sintomas. Agora, na adolescência e na vida adulta, vai ter algum comprometimento no rodar da vida dessa pessoa? Muito. Já? Ai, meu Deus, agora deu ansiedade. Muito, né? A vida da pessoa, ela vai rodar a partir disso, né? Ela vai se basear a partir disso. Então, na fase adulta, a área mais afetada, sem sombra de dúvidas, é a área sentimental e afetiva. Né? São os relacionamentos. É mesmo? É. Relacionamento homem-mulher, assim, ou casal, pode ser homem com homem, mulher com mulher, mas assim, aquela coisa não flui? Não é que não flui. Apresenta muitos sintomas e de repente, a pessoa apresenta muitos problemas de relacionamento. Porque quando a gente fala no fluir, de repente...
outras questões estão envolvidas, mas eu vou falar aqui de alguns aspectos que eu experimentei e que eu vejo muito nas pessoas. Tem muitos sintomas, mas eu vou falar dos principais. Por exemplo, aquela pessoa que sente um vazio constante. E não entende por quê, Não entende por quê. Sabe aquele vazio que é como uma música de fundo? Ele sempre esteve lá, aquela solidão, um sentimento de abandono, de estar sozinho no mundo. Ai, fico até emocionada de escutar isso, gente. De que falta algo ou falta alguém. Sabe, mesmo você estando rodeado de pessoas, mesmo em momentos felizes, lá no fundinho tem aquele vazio, aquela falta de algo. E a pessoa não tem consciência disso. E não tem noção, né? Não tem. Do que está acontecendo isso. Sim, e logo nos relacionamentos o que acontece? O parceiro nunca vai ser o bom o suficiente. Ai, meu Deus. Sempre vai faltar algo, falta algo, falta algo. Não é essa pessoa, claro, porque inconscientemente nós estamos projetando ali o relacionamento ideal, a cara metade, a alma gêmea, que na verdade é aquele... Que se perdeu. Que se perdeu. Exatamente. Então, isso é inconsciente, eu acabo projetando isso nos relacionamentos e vai chegar um momento onde você vai se tornar muito amigo da pessoa, mas o tesão, aquela... Bem-querer, a paixão. Vai se esvanecer. Né? Você não vai mais se sentir atraído e você vai querer continuar buscando em outras pessoas. E a busca não vai só para pessoas, vai para coisas. Essa sensação de sempre faltar algo. O emprego nunca é o suficiente, o trabalho. Então essa pessoa ela vai ter uma tendência a viajar muito, ela vai ter uma tendência a mudar muito de cidade, né? Não que todos vão fazer isso. Sim, não quer dizer que a pessoa que faça isso é um gêmeo. Exatamente, mas quando você vê que é quase compulsivo e você começa a analisar muitos outros aspectos... Comer bastante. Comer por dois. Comer por dois. Sim, não ter controle sobre a comida. Porque muitos comem por dois, trabalhar por dois, ter duas profissões, 2 empregos. Trabalhar pra caramba. Trabalhar por dois, né? Isso me acomete ainda até hoje, assim, é Você algo... tem isso? Sim, eu verbalizo isso, eu trabalho por dois. Tá. Eu faço o trabalho de mais de uma pessoa, o dia tinha que ter mais horas, né? Comprar coisas em pares. Comprar 2 camisetas, 2... E no mercado. Como a gente não tem muita consciência, sempre dá uma olhadinha lá na esteira quando você vai passar no caixa. 2 litros de leite, 2 suco, 2 sacos de bolacha. Eu sempre me pego nisso, me pegava muito nisso, né? E a gente muda o comportamento depois que descobre? Bom, depois que você descobre, o primeiro passo para você começar a trabalhar isso na sua vida, porque como a gente estava falando, vai afetar muitas áreas, né? Esse vazio, ele é grande e de repente a pessoa, eu não falei isso, ela tem muita dificuldade com despedidas. Um relacionamento que termina vai ser muito difícil para ela. Tá. Logo, o que acontece? Vai ser muito difícil para ela superar esse relacionamento e ela não sabe que é aquela perda. Ela vai achar que é essa pessoa. Entendi. A vida dela pode estagnar, né? Pode parar ali. Então tem muitas consequências assim que quando a gente descobre, é o primeiro passo para a gente... E descobre numa regressão. Existem várias formas da gente descobrir. Por exemplo, assim, eu posso conversar com uma pessoa e ter várias evidências de que ela é um gêmeo sobrevivente, ok? Como é algo muito inconsciente, geralmente essa pessoa não vai validar muito essa informação. Ela vai dizer assim... Vai achar que é bobagem, né? Vai achar que é bobagem ou assim, ok, tudo bem, e aí? So what? So what? E daí? Mas isso, lá no fundo, ela não sabe da importância e da dor que ela foi carrega, isso. né, por isso, né? Porque fica fácil da gente compreender isso imaginando o seguinte. Pensa na pessoa que você mais ama na sua vida. Ok? Pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu esposo, um cachorrinho. E pense em você perdendo essa pessoa. Não vai ser uma perda fácil. Não vai ser um processo fácil. Verdade. Agora imagina um vínculo maior do que todos esses, que é de um irmão gêmeo. E às vezes por a dor ser tão grande, também tem um outro aspecto que deixa isso mais complexo. Nós nos dissociamos da dor. O que é isso? Dói tanto que o meu sistema emocional não é capaz de lidar com isso, ele deixa num cantinho e eu vivo aqui. Só que isso aqui está atuando dentro de mim. Entendeu? Então não adianta eu falar para uma pessoa. Então eu convido essa pessoa a participar de alguns processos regressivos. Né? Através de regressão a gente consegue constatar, inclusive, como eu disse, o dia, como foi, né? Vem toda essa dor à tona. Nossa, deve ser assim, uma explosão de emoção, né? É incrível. É uma dor de alma. É um choro que as pessoas têm que é de alma. Você
se emociona Nossa, de eu tô ver, com vontade de chorar, gente. de só ver ela ouvir você chorando. falar. É realmente muito impactante. Pode se descobrir através de um processo de constelação familiar, Tá. né? Então, isso também surge ali. Não sei se você conhece, tem uma modalidade terapêutica chamada microfisioterapia. Não. É um processo incrível, né? Vou trazer você para falar disso, então. Eu não sou especialista não, nisso, quem não, que é? mas Nós eu vamos achar. conheço, a gente Tá. eu posso te trazer. Então, a microfisioterapia é um processo que trabalha muito com questões emocionais também. Então, são toques sutis no seu corpo que eles conseguem saber, o corpo vai dando informações. Tá. Então, também eu já recebi muitas pessoas que, eu fiz aquele processo de microfisioterapia e disseram que eu era um gêmeo sobrevivente. Né? E a pessoa, mas eu não entendo nada, será mesmo que é isso? E sabe como, tipo, foi uma informação... É verdade, as pessoas não levam a sério, Não né? leva, porque é o que eu estou Não. dizendo, está muito além da sua consciência. Compreensão, né? Compreensão e consciência essa informação. Mas Tá. nas regressões, quando vem, era verdade. Como você é o testemunho real, e pode ser suspeito, né? Eu trouxe ele aqui, ele disse que ele é gêmeo sobrevivente. Você trouxe aqui alguns depoimentos para poder mostrar pra gente? Sim, eu trouxe. Dá sim. para passar aí, Paulo, por favor? Porque vamos ouvir mais alguém que passou por isso, né? Sim, o que aconteceu na vida delas depois de descobrir. Depois né? de descobrir, né? Na sua mudou, né? Pelo visto. Muito. Você tá com sinapse, né? Depois nós vamos falar disso. Vamos lá. Os ganhos que eu tive em descobrir a perda da gêmea foram vários, né? O que mais me tocou foi porque antes da descoberta eu sentia uma tristeza, um vazio, mesmo eu estando junto com pessoas que me amam, sempre fui uma pessoa cercada de pessoas que me amavam, que me amam, mas eu me sentia sozinha, não me sentia conectada a eles, sentia um vazio, como se tivesse algo faltando ali. E depois de descobrir que eu tive essa perda dessa irmã, tudo se encaixou. Meus porquês foram esclarecidos e a partir daí minha vida melhorou em vários aspectos, inclusive nos meus relacionamentos, que eu sempre ficava procurando uma pessoa, uma alma gêmea, uma linda história de amor, sempre à procura. E na verdade eu estava procurando a linda história de amor que eu tive com a minha irmã. Com essa descoberta também, algo que me tocou profundamente foi que pela primeira vez eu consegui ser compreendida no mais íntimo do meu ser. Era como se todas as imagens que eu tive quando eu era pequena, desde 3 anos, 4 anos, 7 anos, era sempre uma repetição. Eu me via no meu quarto, embaixo da mesa, que eu tinha um cantinho lá, que era como se fosse o meu esconderijo. E ali eu ficava com um ursinho, um cachorrinho de pelúcia meu que eu tenho, e era como se o mundo fosse a gente e ele conseguia me compreender. Mesmo que ele não falasse comigo, era como se tudo que eu sentisse ele conseguia ter a presença dele ali. Eu precisava de alguém, assim, era uma presença, era alguém que se sentasse e que só me olhasse e entendesse tudo isso que eu sinto. Então, a partir do momento que eu consegui compreender o que era esse sentimento, que foi realmente a perda de uma parte de mim, isso ficou muito mais leve. Era como se eu realmente não estivesse louca, eu não estava viajando, aquilo era real. Essa falta que eu sentia era real. Eu não encontrava nas pessoas, eu não encontrava em comida, eu comia muito, eu fazia sempre de tudo, um monte de atividades, um monte de exercício, estudava para tentar compensar essa falta e nada encaixava. Então, quando teve essa descoberta, é como se fosse um véu que fosse tirado e eu começasse a viver realmente a minha vida, não a expectativa dos outros, da minha mãe ou até coisas que eu imaginava. Isso trouxe muito acolhimento para mim. O principal ganho, quando eu identifiquei que eu era um gêmeo sobrevivente, foi não me cobrar tanto da duplicidade de ações que eu sempre tinha internamente. A hora que eu entendi isso, eu conseguia amenizar mais a minha autocobrança em fazer as coisas sempre em duplicado. Como, por exemplo, né, eu sempre exerci 2 atividades profissionais, uma só não bastava, entrava num movimento de muito trabalho, né, que me levava à exaustão, mas uma necessidade compulsiva de sempre fazer as coisas a mais do que os outros. Né? Gente, eu tô assim, tem um nó na minha garganta. Você tá com os olhos marejados, porque ouvir isso foi muito emocionante, foi bacana mesmo. Sim.
A gente não tem muito tempo. Eu queria que você me contasse o que mudou na sua vida depois que você se integrou, reconheceu que você tinha um irmão gêmeo que você perdeu. O que houve na sua vida? Era uma irmã. É uma irmã? Era uma irmã. Esse é um processo que leva um tempo, na verdade, para ele se integrar. Tá. Né? E assim, um tempo grande, só que... Porque você vai tendo muitos insights ao longo da sua vida. Isso toca muito, mas o maior ganho foi perceber o quanto eu projetava isso nos meus relacionamentos. A busca da alma gêmea. Tá. Do relacionamento, da sintonia perfeita. E aquele vazio que me acompanhou como um papel de parede, um pano de fundo durante toda a minha vida. A solidão. Né? Então eu pude começar a transformar isso na minha vida. E eu me sentia assim muito culpado, eu era rodeado de pessoas que me amavam, só que eu não conseguia me conectar com isso. Faltava algo. E você tinha que idade quando você soube disso? Faz 6 anos. 6 anos? Que eu descobri. E sua vida mudou? Sim, está mudando. É algo que você vai reconhecendo no dia a dia, muitos comportamentos e você já sabe de onde vem. Tá. Então, pensamentos, crenças, sentimentos, e na medida que a gente vai identificando, a gente pode ir transformando. Trabalha isso, né? Sim, sim. Porque senão os próximos relacionamentos, eles vão ser fracassados como os anteriores. Vai chegar um momento que, não é o suficiente. Entendi. Né? É um ganho, então. Muito grande. Ó, vai ficar aqui, gente, uma dica. Se você está nessa fase da sua vida, que você não se acha, não encontra o trabalho ideal, está se matando de trabalhar, não acerta nos seus relacionamentos, está comendo muito, compra duas coisas, tem um monte de coisa. Eu sugiro, quer falar onde é que você faz esse tipo de terapia? Sim, Fala para eles aí, por favor. A partir disso, eu acabei desenvolvendo terapias, né, processos terapêuticos imersivos e profundos de 3 dias, e um deles é a vivência pré-perinatal, que é um processo, né, que a gente vai lá em um número limitado de pessoas e a gente passa por essas regressões para colher informações, não só se eu sou um gêmeo desvanecido ou não, mas também de outras coisas que aconteceram dentro do Podem ter útero. traumatizado, né? Sim, porque tudo que acontece lá tem um impacto enorme dentro da nossa vida. É um assunto muito vasto, eu gostaria de falar muito mais sobre isso. Sim, mas a gente mas tem ó, um eu tempo... quero combinar que você volte. Sim. Porque, gente, é um assunto que realmente pode ajudar a humanidade, não é? No bem geral, você saber por que você tem alguns comportamentos, algumas defasagens. Eu, sei lá, eu vou me candidatar a fazer um fim de semana de 3 dias. Pode anotar lá que eu quero ir. Não que eu seja, mas eu sei que na minha família tem alguém, né? Você acha que essa é a sua missão, Manuel? Esse que você está fazendo agora, de tantas terapias que você se integrou, né? Você é um terapeuta integrativo. Sim. Isso é uma missão ou você faz porque você precisa ganhar dinheiro? Como é que é isso? Não, esse não é um trabalho que eu faço por dinheiro em absoluto. Na verdade, o meu maior prazer, a minha maior paixão, o que eu entendi da minha missão é poder compartilhar com as pessoas essas experiências, esses ganhos que eu tive a partir de explorar a minha própria história. Né? E existem métodos, existem caminhos para a gente transformar a nossa vida em níveis muito profundos. E assim, eu às vezes me confundo se eu faço o que eu amo, se eu amo o que eu faço. Ah, que lindo! Né? É uma coisa assim que é uma extensão de mim hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Outra coisa. E você, se tivesse que deixar uma mensagem para os nossos internautas, o que você falaria para eles? Olha, a mensagem que eu diria é: eu me senti incompreendido por quase toda a minha vida, até por mim mesmo. De onde vêm esses sentimentos, né? Se você se sente assim, existem caminhos para nós descobrirmos essa peça, esse vazio, o que está acontecendo com você. Né? De repente essa seja a missão, né? Ajudar as pessoas a encontrar isso. E nisso que eu desenvolvi, que eu afundei o núcleo terapêutico Sinapse e todos os trabalhos terapêuticos que eu faço. E você já teve muitas, por exemplo, dá uma média de quantas pessoas você já descobriu que é um gêmeo sobrevivente? Tem bastante? Ai, são centenas. Centenas? Sim, são muitas pessoas. São que muitas pessoas. interessante, que interessante. E todas elas tiveram um resultado positivo. Não tem nenhum que, depois que eu descobri isso, minha vida piorou. Sim, pode Pode acontecer. acontecer? Pode, porque é uma dor tão grande que você, de repente, não quer olhar para isso. Porque é um processo que vai precisar muito da sua dedicação, clareza e vontade para você. Conscientização do fato. Exatamente, não tem pílula mágica aqui, não. E a pessoa que nega isso? Ela vai continuar sofrendo as consequências na vida. E tem quem negue. Muita gente vai continuar, sabe no quê? Buscando a experiência mágica, a pessoa certa, o lugar exuberante. O emprego. Né? Então o vazio vai continuar. Então o caminho de cura é olhar para isso, né? E tem métodos, metodologia específica, etapas específicas desse processo que a gente tem que passar. Então, como diz o Manuel, vai em busca da sua parte, da sua metade, se é que existe isso em você.
E eu vou ter que combinar aqui com o meu convidado que pro ano que vem eu vou trazê-lo de novo para falar sobre o pré e perinatal, que ele não pôde explicar muito, mas a gente imagina que na vida intrauterina, né? E é uma outra experiência que você vive com as pessoas, né? Eu vou querer que... Você vem? Você aceita meu convite? Claro. Aceita meu convite? Tá certo. Eu queria agradecer muito a presença aqui. Pode falar o seu tchauzinho aqui, porque você vai voltar, vai ficar freguês da casa. Bom, primeiramente, assim, eu gostaria de falar muito mais, mas agradeço muito vocês terem visto isso. E se quiser mais informações, visite o nosso site, nossa fanpage, né? Um beijo no coração de vocês e sim, existe um caminho. Sempre, né? Sempre existe. Sempre. E eu tenho um prazer enorme de que o Sintonia tem sido vamos dizer, um colaborador para que as pessoas encontrem um caminho. Não sei se você percebeu, pelos temas que eu tenho trazido no Sintonia, sempre alguém fala assim, nossa, mas eu precisava realmente saber daquilo. E esse assunto de hoje, síndrome do gêmeo desvanecido, eu precisei repetir muitas vezes para decorar, realmente tocou meu coração e eu quero que esse programa viralize para que as pessoas possam realmente se encontrar, reconhecer e achar o seu melhor caminho. Uma boa tarde para vocês, obrigado pela presença e até a próxima semana. Tchau!